123 moradores do outro lado do muro foram brutalmente assassinados. Já dizia minha avó, sonhos são quimeras. O que posso dizer disso? Imaginação, ilusão, devaneio, uma adaptação à realidade? Insanidade? Não sei não. Meu universo é uma cidade dividida por um muro com arames farpados entre os que podem e os que não podem. É claro, sou do lado dos que não podem. Meu endereço? Um ferro velho abandonado. Um ônibus abandonado é o meu lar. Minha rotina é simples. Logo pela manhã, observo os urubus dos cumes dos prédios abandonados. O medo toma conta de quem vive nas ruas do outro lado. Está havendo extermínio de pessoas. Isso é fato. Fico observando o céu, procurando por revoadas deles. Preciso localizar carniça de cachorro morto na rodovia que passa aqui perto. Um componente para sobreviver. Uma coisa me chamou a atenção. Os urubus saindo dos prédios, um a um, em direção única. Minha expectativa era ser mais uma carniça de cachorro morto. Corri também na direção que eles estavam indo e vi um menino comendo migalhas numa marmita amassada de alumínio. Vigiado pelos urubus. Vi quando os urubus famintos atacam o menino para comer. O menino sente os golpes dos urubus com seus bicos e garras afiadas. Uma pedra no meu bornal. Avancei carregada com a pedra
e girei sobre minha cabeça com toda a força, aumentando a velocidade. Soltei uma ponta. Peguei outra. Mandei outro tributo. Voou soltando penas no ar. Estava sendo observado pelo Alfa. Diferente. Traz um objeto de lixo ficado em seu pescoço desde filhote. Ficou me olhando e me desafiando, como se tivesse me chamando para um duelo. Coloquei outra pedra e girei apontando para ele. Levei ele para casa. Me perguntei, o que aconteceu com essa criança? Em lugares que inspiravam segurança, secretarias, praças, calçadas, marquises, passavam a ficar vazios. Peguei a mochilinha dele para ver o que tinha. Encontrei um papel de sorvete, caixa de bombom antiga, vazia, amassada, entre outros objetos. Peguei uma carta com o endereço do orfanato. Li a carta e vi o nome dele. Ivan. No final da carta, com amor, mamãe. No envelope, uma foto dela. A madrugada chega. O vento pelas frestas do ônibus assoviando. Cochilei em cima da mesa. Os sonhos. Meras quimeras. Os moradores do outro lado vivem um cenário contemporâneo de total exclusão social que trata essas pessoas como refúgio humano. É dia de caçar carniça. Arrumei minhas coisas no bornal e me apressei. Peguei Ivan com sua mochila, coloquei para fora do ônibus e apontei na outra direção. Agora era com ele. Saí rumo à estrada, sem olhar para trás. De longe, vi a revoada de urubus perto da rodovia. Peguei algumas pedras pelo caminho. Chegando perto da rodovia, os caminhões passando a toda velocidade. Vi os urubus disputando uma carniça de cachorro morto. Coloquei uma pedra na funda.
Os urubus avançam sobre mim. Aos gritos, começamos a disputar pela cabeça. No meio da fúria, apareceu o Ivan. Colocar a cabeça no saco. Vi quando os urubus feriram o Ivan. Está limpo. Não tem revoada, não tem mais carniça. Não pude conter a decepção. Passando pelo portão caído de uma construção, ouvimos vozes. Espiei com cuidado. Lá estavam eles. Não tinha mais carniça. Estávamos vulneráveis. Nos escondemos até os milicianos irem embora. Como são pessoas que precisam ser providas de alimentos, roupas e abrigos, acabam se tornando objeto de políticas que acarretam despesas ao Estado sem garantir a chamada inclusão social. Anoitecendo, acendemos as velas. A mesa é preparada. O fogão, a lenha e a comida. Olhei para Ivan sentado brincando com um boneco de super-herói faltando uma mão. Por que esse menino está fugindo? Ivan parou o brinquedo. Olha para mim e diz em sinais de libras que quer sua mãe. Ele está procurando a mãe. Pessoas inadequadas, inválidas, inviáveis ou redundantes, nascidas para o descarte. No outro dia de manhã, pela janela ao longe, avistei uma revoada de urubus. Saímos apressados em direção à carniça. Os urubus, a carniça, as pedras, a funda, a sonoridade, os urubus afugentados. Ivan não aguentou vendo eu colocar a carniça no saco e vomitou. A pedido de Ivan, deixei a carniça no ônibus e com a foto nas mãos, fomos à busca da mãe. Encontramos um grupo de mendigos escondidos e mostramos a foto e a negação com a cabeça. Quando eu estava saindo, vi Ivan conversando fluentemente em libras com uma mulher. Ivan pega a foto das minhas mãos e mostra para ela, indicando o barraco da linha média na divisa entre o universo dos que não podem e os que podem, e que ela, da miséria, pode estar prestando serviço aos que podem. Fomos em direção ao barraco na linha média. Foi fácil, só seguir o muro. Chegamos no barraco com suas luzes vermelhas e miséria. Entre os escombros e telhas de prata, encontramos o buraco. De longe, escutamos os sorrisos estridentes, brigas, garrafas quebrando, as luzes falhando, a fumaça de cigarros, drogas, os sons dos infernos. As pessoas daquele lugar não queriam se envolver ou dar qualquer tipo de informação. Mas uma mulher nos chama, aponta a direção. Pode ser ela. E fui atendido por uma mulher bêbada. Olhando nos corredores, me puxa para dentro pensando ser um cliente.
enfiando as mãos nos meus bolsos à procura de alguma coisa. Quando ela se abaixa, dá de cara comigo. Ela dá um salto para trás e grita: "Uma criança! Que faz uma criança aqui nesse lugar?" Nos manda embora. Olho para Ivan. Ele, assustado, balança a cabeça, dizendo que não é ela. De volta para casa, passamos em frente a uma loja com TVs ligadas na vitrine. Aquilo chama a atenção de Ivan e quer assistir TV. Estávamos sem carniça. O perigo é certo. Neguei o pedido. Esses 4 homens, catadores de materiais recicláveis, moradores do outro lado, foram assassinados em tiro. Nos escondemos entre as caixas de papelão deixadas na frente da loja. Ivan se diverte com as imagens da TV falhando. Cansado, cochilei. Acordei assustado com risos de Ivan assistindo TV. Apareceu alguns mendigos que moravam do outro lado da divisa para catar as caixas de papelão deixadas ali. E aproveitamos para mostrar a foto para eles. Apontam possíveis lugares onde a mãe de Ivan poderia estar. Um cemitério abandonado ali perto virou refúgio para um grupo de pessoas. Encontramos os moradores de tumbas que compartilhavam comida. Com a foto nas mãos, eles apontam para outros lugares. Depois das buscas, não encontramos nada. Ivan me cutuca e revela em libras que já tinham encontrado. Fiquei com dificuldade com as libras. Furioso, perguntei: "Onde? Quem?" Ivan em libras: "A mulher do barraco, a bêbada drogada." Entendi porque ela me abandonou. Me enfureci. Falei dos perigos que corremos para encontrá-la. Foi divertido alguém se preocupar comigo. Paramos na entrada do buraco do muro para urinar. Senti algo quente em minhas pernas. Vi Ivan urinando em minhas pernas. Ele ri e falou do saco de carniça. Voltamos para atravessar o muro da divisa pelo buraco. Aparecem asas negras de robô. Saímos correndo. Entramos num frigorífico abandonado. Procuramos uma saída. Alfa em cima de mim com as garras, rasgando minhas roupas por tórax. Senti as garras penetrar na minha carne. De repente, passos correndo batidos por cima do balcão. Ivan correndo coloca um gancho naquela bunda queimada no pescoço dele e com um salto puxa a corrente presa numa polia.
suspende-lhe no ar. Me arrastei para fora do frigorífico com a ajuda do Ivan.